Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso LTR. O que é isso, né? Para a gente ser livre, próspero e rico. O que eu descobri depois de muito tempo, né? Que nós temos, na verdade, existe um processo para nós conseguirmos a prosperidade e a riqueza. Nós precisamos ser livres. Então, são três chaves que se formam um processo. Quando a gente tem um processo, é só você rodar como uma receita de bolo. As coisas funcionam. Você só precisa ajustar o quê? O tamanho do seu bolo para a receita e o recheio que você quer ali dentro. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre esse segundo módulo, que é o módulo de prosperidade. Então, vamos lá. O primeiro módulo é um outro curso que ele trata da liberdade. O que isso significa? Se nós não nos conhecermos, entendermos bem como é que é ficar no presente, esse foco que precisa ter, como é que a gente organiza o nosso passado para que ele não nos atrapalhe e como nós treinamos o nosso time interno, que é aqui o nosso corpo, a nossa mente, o nosso racional, o nosso emocional. Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso para partir para essa parte da prosperidade, que é o segundo degrau, e o terceiro degrau é a riqueza. Então, o processo infalível, que realmente, se você tiver disciplina, se você se empenhar e entender tudo isso aqui, é uma receita de bolo para você ficar próspero e ficar rico no que você quiser. Todos os seus negócios darão certo. Porque eu levei muito tempo e muitas empresas dando certo, dando errado, mas sempre de uma maneira empírica, porque faltava o conhecimento exato dessas três chaves mestras, e que cada uma delas tem algumas chaves ali para a gente poder ganhar essa chave mestra no final. Tá? Então, aqui nós vamos falar hoje exatamente sobre essa segunda parte do curso, que é a prosperidade, é o segredo das 40 chaves da prosperidade. Então, como é que é essa técnica? O que a gente vai fazer aqui? Aqui nós vamos ver exatamente 40 chaves que elas compõem todos os desbloqueios ou os entendimentos de como é que funciona cada uma dessas chaves. Então, nós vamos rodar essas 40 chaves no seguinte. Primeiro, a teoria. O que a teoria vai fazer? Ela vai explicar exatamente como você faz para você poder internalizar isso e cada uma das suas chaves virarem um hábito. Tá? Então, nós temos aqui, nossa, essas 40 chaves, elas têm desbloqueios, ela tem liberdade, como é que é? Visão progressiva, contemplação, investimento. Tem várias áreas que nós precisamos ter a nossa cabeça muito bem alinhada. Então, primeira teoria, é isso mesmo que eu praticava já ou eu tenho algum ajuste para fazer? E tem muita coisa, muito download que cai, assim, que você fala, caramba, era tão simples. E tudo é voltado para o simples e para o descomplicado. E a gente começa a complicar tudo muito até chegar num ponto que a gente não consegue mais sair do lugar ou começa sempre no empírico, né? Ah, dá certo uma vez, a outra não dá, não sei o porquê. E agora, depois de muito tempo, eu consegui montar de cabo a rabo esse processo de liberdade, prosperidade e riqueza. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Então, o primeiro passo realmente é a teoria, e ela vai gerar um sentimento na gente, tá? E isso é que faz toda a diferença. Depois nós vamos praticar, para gerar experiência, para a gente poder fazer a ressignificação dos bloqueios e transformar isso em emoções, que são muito legais, porque aí a gente internaliza. E aí nós temos a colheita, né? Que é repetir, 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 ajustar, internalizar e apurar o processo. Então, isso é muito bom. E é dessa forma que a gente vai mexer aqui. A interação, ela aumenta a absorção, tá? A energia,
a experiência e o foco. A chave, ela abre qualquer coisa, ok? O código, que também é uma chave, só que ela é digital, o que ela faz? Ela abre o cérebro. E o sensor, que é o nosso intuitivo, é a nossa toda outra parte de energia, frequência, tudo isso. Na verdade, o sensor ele é a internalização da chave para que esses sensores fiquem o tempo todo ativo. Então vai sempre falar assim: ah, estou fazendo tal coisa, ui, tem que ligar esse botão ou essa chave ou esses códigos que eu preciso acionar. É como se a gente fosse assim, hardware, software e drive, né? Às vezes a gente tem que atualizar um software, mas não tem aquele drive, então precisa buscar aquele drive. Ou o hardware precisa de um upgrade. E é isso que nós vamos fazer. Por quê? Porque agora nós estamos numa nova era, que é a era digital. Depois da pandemia, tudo mudou, tudo acelerou, né? E não importa a idade que você tenha, não importa o que você faça, mas você precisa ser rápido e você precisa ganhar isso em desbloqueios. Por quê? Porque assim, o cérebro da gente é como se fosse, imagina um monte de pontinhos, né? Quando você pensa numa coisa, ele vai rapidinho e resolve aquilo. Quando nós temos bloqueios, quando as chaves estão emperradas, quando essas coisas acontecem, o que nós geramos? Um tremendo curto-circuito. Porque em vez de ele ir na velocidade da luz ali para resolver as coisas, para acelerar tudo isso, ele fica batendo e voltando. Vocês lembram daquelas maquininhas de pimbolim? É aquilo ali, a bolinha sai e fica pem, 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 e não sai do lugar. Por quê? Porque tem bloqueio. Aí vai para um outro lugar, tem outro bloqueio. Bate ali e volta. Aí vai para outro lugar, não tem conhecimento. O software não está atualizado, o hardware está faltando peça. Então, o que nós vamos fazer aqui é destravar tudo isso. Então, quem já fez a primeira parte, que a liberdade é fantástico para você já sai aqui já correndo, né? Lá a gente engatinha e anda. Aqui na prosperidade, com todo esse conhecimento, nós começamos a correr. E quando chegarmos no módulo da riqueza, aí é voar. Aí o céu é o limite. Então, tudo isso, uma coisa se ajusta à outra, uma complementa a outra. E aí, realmente, você se torna um novo ser humano digital, tá? Então, esse é o nome, inclusive, do nosso programa, que é o Novo Ser Humano Digital 5.0. Por que 5.0? Porque a gente está já na geração, né, no 5G. Então, é por aí que a gente vai. É estar lá em cima, é estar adiante de todo mundo, estar à frente. E assim, a linguagem usada aqui vai ser uma linguagem muito simples. Por quê? Porque quem nós queremos aí acordar e trabalhar é com a sua criança interior. É ela que te atrapalha de um monte de coisa, é ela que traz os bloqueios, é ela que coloca um monte de pasta e de processo errado dentro da sua cabeça. Ela faz uma bagunça tremenda dentro de você. E o teu adulto, né? Elas são suas emoções. E o seu adulto, que é seu racional, às vezes ele se cansa, ele não tem tanta energia para aquilo. Então ele fica com depressão. O que é depressão? É só uma falta de pressão, é só isso. Não comece a inventar coisas, isso não é doença. A depressão é uma falta de pressão. A hora que a gente coloca uma pressão ali, acorda todo mundo e isso a gente deslancha. Não tem como dar errado. Bora lá? Vamos para as aulas? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem download um mapa com as 40 chaves que nós vamos ver. O que é legal vocês fazerem? Todos os dias peguem uma chave e coloquem ela no bolso, para o dia inteiro vocês trabalharem com aquela chave, lembrar toda hora que é aquela chave que nós vamos estar trabalhando. Ou coloca um monte de post-it, combina com a família, né? E coloca lá, nós vamos trabalhar com a chave da liberdade. Então escreva liberdade em todos os lugares para você entrar nesse dia, nessa sintonia, para você realmente entender, internalizar e virar essa chave, tá bom?
Então, isso é uma coisa assim importantíssima. Porque nós vamos começar a fazer o empilhamento de chaves desbloqueadas. Então, nós vamos colocar lá na fechadura, quando ela estiver bem molinha ali, e é isso o tempo todo, todos os dias nós vamos treinar todas as chaves. Então, a gente começa com uma, no segundo dia nós vamos trabalhar com aquela e mais uma, no terceiro dia aquela, outra e mais uma. Então, é assim que nós vamos progredindo e aprendendo a empilhar essas chaves. Quando a gente internaliza, tem um problema, a gente já sabe quais chaves acionar e como elas têm que funcionar. Né? E vamos deixar de lado, vamos começar a ressignificar um monte de coisa. Já que nós estamos nessa nova era digital, o que nós vamos fazer para que vocês entendam? Nós vamos fazer uma limpeza no HD, jogar fora um monte de arquivo velho e substituir por arquivos novos, atualizados e super velozes, tá bom? Nos vemos então na próxima aula. E toda aula tem atividades, tá? Desliga de tarefa, não é tarefa. Atividade é o quê? São ações para ativar o entendimento dessas chaves, de tudo isso que a gente vai aprender aqui, ok? Bora lá para as chaves. Uma por dia. Não adianta sair correndo. São 40 dias de preferência seguidos, tá? Por quê? Porque aí você começa a pôr pressão. É como se fosse uma mola que você vai começar a comprimir e aí é só soltar e explodir. Tá ok? Então, uma por dia, pegue aquela chave, entenda, faça as atividades, internalize para depois ir para a segunda. Então, é uma por dia e não dê um espaço grande, porque senão vocês perdem essa pressão, tá bom? E aí entra em depressão, fala, é mais uma coisa que eu não consigo fazer. Beleza? Até a próxima aula.